você vê assim sobre cultura de venda propriamente dito? Fala um pouco que você... Primeiro eu quero falar duas frases que a gente fala muito lá internamente. Sim, perfeito, né? vamos lá. Uma delas, são duas frases simples, né? Mas são duas frases que a gente internamente se discute muito. Uma delas é o básico bem feito. E a outra dela é uma... cara, é até engraçado essa parte do básico bem feito, sabe? Porque é o que a gente pede pro vendedor. Cara, você precisa fazer o básico bem feito. Se você fizer o básico bem feito, o resultado vai vir no automático. Vai no vir, automático. Gente. Acredita nisso, meu amigo, acredita. O resultado vai vir no automático, cara. Não precisa... Pra ter talento, ó, não precisa chegar no horário. Você não precisa ter talento para chegar no horário. Você não precisa ter talento para ser uma pessoa agradável. Você não precisa ter talento para dar um bom dia, nem para responder o lead rápido. Você não precisa ter talento para você ir lá na internet e ver a ficha técnica do carro ou do produto que você vende. Você não precisa ter talento para isso. Não é algo sobrenatural, cara. Se você fizer o básico bem feito, vai dar resultado, maluco. Vai dar resultado. Vai, continua aí. Desculpa, eu tinha que desabafar. Não, eu super te entendo, porque é o que a gente passa para eles. Cara, eu preciso que você faça um básico bem feito. E a segunda frase é: o óbvio precisa ser dito. Super perfeito. Eu tava pensando nessa frase. O óbvio precisa ser dito. Cara, o óbvio precisa ser dito. Então, são duas frases que estão dentro da cultura da empresa. Então, o que a gente chega para os vendedores, cara? E entra nessa parte que você falou, da cultura de vendas. Mas a cultura de vendas, ela se inicia na cultura da empresa. Né? Então, assim... E a empresa é feita de pessoas dos cabeças, né? Exatamente. Vem de cima para baixo. Não tem como... Não adianta. Se existe uma cultura conturbada, você exigir o seu vendedor ser um cara expert, cara, você tá indo totalmente contra. A não ser que ele desponte igual você despontou aí uma coisa e ele não vai ficar nesse cara que tá conturbado. Não vai ficar. Ele não vai ficar. Ele não vai ficar porque ele vai procurar outro lugar, porque ele entende que aquilo ali, ele tá indo contra os princípios dele, entende? Então, assim, lá na empresa, a gente leva muito isso a sério. Né? A nossa cultura é o quê? A nossa cultura são os princípios, são os valores, a gente passa honestidade, a gente fala a verdade. E aí, o que eu trabalho com a minha equipe? É de trazer um ambiente mais leve. De trazer um ambiente mais leve no sentido de que ele tem que chegar lá, fazer o básico bem feito, precisa dizer o óbvio. E automaticamente o resultado vai vir. Vai vir, vai acontecer. Eu acho interessante porque eu lembro, né, da minha passagem lá, eu falo pra todo mundo, rapaz, eu não tenho problema não de reconhecer os erros. Eu cheguei lá grande pra caraca, porque... Então, realmente, eu tava tendo bastante sucesso na outra empresa que eu estava, vendendo bastante, porque eu vendia muito pela internet também, eu entendi o padrão do Instagram, de você fazer vídeo, você chamar os clientes e tal. E realmente eu me nutri de muito conhecimento e eu não tinha... Eu tinha um gerente na loja, mas eu não tinha uma pessoa que me supervisionava direto. Eu não dependia de ninguém para vender. Vamos colocar assim, não dependia de ninguém para vender. Quando eu cheguei na Brasil com uma cultura já estabelecida, eu tive dificuldade, porque eu cresci sozinho, né? Então eu tive dificuldade de me adaptar em algumas coisas. E até, vamos botar assim, num período que foi um período de crise naquele ano, 2021, assim, por quê? Teve a pandemia 2020. Foi. Final do ano ali, liberou tudo, a venda foi. Subiu. Explodiu. 2021 entrou explodindo. Meados de 2021 começou a cair. Foi. E mesmo tendo esse problema de essa dificuldade, mesmo caindo, eu passei acho que 25 dias eu vendi 3 carros. Imagina que se eu tivesse me adaptado, eu tivesse bombado. Exatamente. Eu lembro até que eu conversei já com o André, que era o antigo gerente lá, eu falei assim, ele já me chamava para conversar, ele falava assim, Júlio, tudo que eu falo pra você fala pra mim, já sabe. Eu já sei. E eu realmente já sabia. Só que eu não tinha... Eu tava soberbo pra caraca naquela época. Naquele momento ali eu tava muito soberbo, eu não deixava um conhecimento novo entrar. Sim. Não me adaptei à cultura, tanto é que cada um foi seguir o seu lado, seguiu o outro. Mas eu parei pra reconhecer também que eu poderia ir também. Fui melhorando, e hoje em dia eu tento aprender mais e mais. Qualquer pessoa, mesmo que eu julgue até que a pessoa não tenha tanto conhecimento quanto eu paro para ouvir, porque a palavra, até a Bíblia fala, né? Analisar tudo e reter o que é bom. Você pode jogar 90% da coisa que ela falou fora, mas você pega 10%. Às vezes não é nem o conteúdo, é o como. Tá aprendendo como falar, como conduzir. Às vezes é uma questão que você pega, você guardou aqui que você não vai usar agora. Mas daqui a um ano você vai lembrar daquele argumento, daquele ensino, vai se colocar naquele problema e, peraí, o camarada me deu um conselho um dia assim, assim, assado, então eu vou tirar aqui e vou usar. Sim. Então, quando você também cresce sozinho, né, e você vem para uma empresa que tem uma cultura, se você não quiser mudar, você não se adapta direito, você realmente fica como se fosse um peixe fora d'água. Isso aí é uma realidade, entendeu? Exatamente. Uma realidade.
E é importante isso porque também faz parte é muito importante para a empresa conseguir perceber o feeling até do próprio candidato, o comportamento dele, não só a técnica, porque a técnica se ensina, é o comportamento que é uma coisa que é mais complicada. Sim. Você ensina conhecimento, conteúdo, técnica, você ensina, mas comportamento é complicado e você tem que achar o perfil certo que se encaixa na cultura, porque senão você bota uma maçã podre no cesto e apodrece tudo. Como é que é essa visão de vocês para contratar um colaborador? Qual é os pontos? Me dá 3 pontos aí que você vê como o perfil principal dele. Hoje eu até falo com o pessoal da minha equipe, quando a gente vai contratar, que o sarrafo está muito alto. Muito alto. Muito alto, né? Então a gente entende que o vendedor ele tem que estar de acordo com os princípios da empresa. Então, cara, são entrevistas muito pontuais, de conhecimento, eu não exijo do cara, foi o que tu falou, a técnica se ensina, né? Então, assim, eu não exijo aquela técnica porque eu tenho o prazer de ensinar. Perfeito. Né? Eu tenho o prazer de ensinar, mas aí entra o princípio de ser pessoas ensináveis, ter princípio e ter uma maturidade emocional. Né? Isso é muito importante. Cara. Por quê? Porque hoje o problema que tem fora da empresa acaba entrando na empresa por conta do vendedor. Né? Então, ter essa maturidade emocional... Para deixar do lado de fora, vamos colocar assim, a pessoa pode estar passando um problema, mas ela tem que deixar do lado de fora. Deixa do lado de fora, entrou, porque aqui é meu trabalho, é meu ganha-pão, daqui que eu trago o meu sustento do lá, então meus problemas ficam um pouquinho pro lado de fora, e hoje eu começo meu dia zerado, e aí eu começo pronto, e aí entra a parte do ambiente leve. Exatamente. Né? Perfeito. Porque se o ambiente é pesado fora, se eu tenho um ambiente pesado do lado de dentro, cara, automaticamente isso acaba com o vendedor. Agora, quando o ambiente do lado de fora é pesado e o ambiente do lado de dentro é leve, automaticamente ele relaxa, ele tá ali como se fosse um porto seguro, né? Exatamente. Porque então, tem gente isso, que, assim, por exemplo, igual eu falo pra minha esposa, eu tenho um prazer enorme em chegar em casa. Tô falando sério, assim, não é ficar fazendo nada, não. É um prazer enorme chegar em casa. Ao contrário, tem pessoas que detestam chegar em casa porque é um inferno a casa da pessoa. Conturbado. E você, querendo ou não, na empresa, você passa, às vezes, até mais tempo do que você passa em casa. Então, também tem que ter um prazer do próprio colaborador em chegar na empresa. Tem que ser um ambiente que ele se sinta feliz, saudável, sinta relaxado, que tenha... Só que também, cara, tem que ter toda uma estrutura para dar isso pro cliente. Perdão, pro vendedor. Que dar... tem que ter uma estrutura. E é uma coisa que eu acho interessante na Brasil Automóveis, porque o que eu fui lá, né, eu vi uma estrutura muito boa. Sim. Que eu não tinha visto em muitas lojas grandes que eu tinha passado. E pensar nesses detalhes, porque o que faz o negócio acontecer? Venda. Eu até tá escrito aí no próximo, quer ver, ó? A venda cura tudo. A venda cura tudo. Mano, a venda cura tudo. Acabou. É venda. Qualquer um. Você pode ser médico, você tem que vender a sua consulta, não importa. Advogado, você tem que vender os seus horários para você advogar para um cliente. Tudo na vida é venda. E agora você tem os pontas de lança, o camarada, os seus batedores lá, seus atacantes e tal. Mas se você não tiver uma estrutura toda que vai dar disponibilidade para ele executar da melhor forma a sua performance, vamos colocar dessa forma, cara, não dá pra exigir pro cara que ele seja o melhor. Não dá pra exigir pro cara que seja o melhor. Pô, aí vem de estrutura também. Cultura também passa pela estrutura, eu acredito. Sim. Vem estrutura. Pô, o camarada ele não tem um lugar pra comer, sentar. O camarada não tem um lugar pra ir no banheiro. Pô, não tem. Às vezes você tem lá no estoque. Eu já vi um estoque de R$500 mil em estoque. Mas o cara vai no banheiro, pô, a descarga tá ruim, o vaso tá entupido, não tem uma pia para lavar uma louça direito, não tem um lugar para sentar para almoçar, não tem um ambiente onde ele fica, às vezes, no ar-condicionado para atender o cliente ser do lead, abaixar um pouquinho a atenção. Não tem, cara. É verdade. Aí quer a performance do cara como? Se não investe nisso, não tem como, cara, não tem como.